Audiobook do livro A Realidade Desconhecida, por Seth, volume 1. Seção 691. Os espíritos de todas as coisas naturais, espécies de consciência e os deuses da terra. Início do ditado. Sua sociedade em particular estabeleceu uma divisão tão artificial entre o conhecimento intuitivo e intelectual que apenas o intelectualmente aparente recebe crédito. Com todas as suas terríveis falhas e distorções, as religiões pelo menos mantiveram viva a ideia de mundos invisíveis e válidos e deram alguma afirmação a conceitos que são literalmente conhecidos pelas suas células. A mente consciente sempre esteve atenta às células. A realidade invisível dentro da célula é o que lhe dá a sua estrutura. A notável organização do corpo em termos de suas habilidades de aprendizado e adaptabilidade nunca será compreendida a menos que a compreensão pré-cognitiva das células seja levada em consideração. Essa habilidade premonitória guia as células através de labirintos de probabilidades, enquanto permite que ela retenha o conhecimento de sua maior realização, a ideia de si mesma, que está sempre viva em qualquer período do seu tempo. Em um tipo diferente de escala, então, cada indivíduo tem o mesmo tipo de versão idealizada de si mesmo, assim como cada espécie. Aqui me refiro a cada espécie e não me refiro simplesmente à humanidade. Obviamente, estes não são aparentes aos sentidos físicos, mas são fortes centros de energia que, em algum grau, estimulam os sentidos físicos em direção à atividade. Nesse grau, então, existem de fato deuses das árvores, deuses da floresta e deuses do ser, ligados a cada um. Os anjos foram representados exatamente dessa maneira. Ao mesmo tempo, também havia espécies de pássaros, porém com alta inteligência. Isso antes do período mencionado anteriormente. Eles não eram humanoides, não, por exemplo, pessoas com asas. Eram pássaros grandes, com capacidade de lidar com conceitos. Eles eram sociais, sabiam nadar bem e, por algum tempo, podiam viver na água. Eles tinham canções de grande beleza e um vocabulário muito extenso. Eles tinham garras. Quando ele era um morador das cavernas, o homem via esses pássaros com frequência, principalmente em penhascos perto da água. Muitas vezes os pássaros salvaram as crianças de cair. O homem identificou-se com seu voo fácil pelas encostas do penhasco e seguiu os sons de suas canções para clareiras seguras. Essas memórias se transformaram em imagens de anjos. Em cada caso, naqueles tempos, havia a maior cooperação em escala global entre as espécies. O impulso interno para o desenvolvimento, no entanto, veio da compreensão inata de probabilidades futuras. Nessa foto, todas as espécies vivas em qualquer momento se juntaram. Isso incluía plantas e fauna. Aqueles que cooperaram sobreviveram, mas não pensaram apenas em termos de sobrevivência de sua própria espécie, mas em termos de tempo em um quadro vivo maior, ou mundo inviolável no qual todos sobreviveram. Existem várias ordens de existência mesmo dentro do seu próprio sistema. Você simplesmente se concentra naquela para o qual está orientado. Existem então espíritos de todas as coisas naturais, mas infelizmente, mesmo quando você considera tais possibilidades, você projeta suas próprias ideias religiosas de bem e mal sobre elas. Você pode simplesmente descartar tais conceitos como tolos, pois eles parecem intelectualmente escandalosos para muitos. Se você escolher tais ideias, seu você deve muitas vezes personificar tais espíritos, projetando neles suas próprias ideias de personalidade. Em vez disso, você deve pensar neles como diferentes tipos ou ordens de espécies que estão conectadas como todos os seres vivos naturais. Eles certamente têm uma realidade em energia e ajudam na conversão de energia em termos físicos. Eles são ativos em vez de passivos, então. Você vê sobre suas forças físicas e não pensa nada sobre elas. Por exemplo, você sente o vento e seus efeitos, mas não pode vê-lo. O vento em si é invisível. Portanto, essas outras forças também são invisíveis. Em termos básicos, eles não são mais bons ou maus do que o vento. Digo isso porque você geralmente imagina que se algo é bom, deve haver uma força contrária que é má. Tal não é o caso. Em termos maiores, essas forças são boas. Elas são protetores. Elas nutrem todos os seres vivos. Elas têm sido o impulso para o que vocês consideram evolução.
Elas são biológicas na medida em que são, em certa medida, compostos de conhecimento celular de massa, basicamente livre de tempo, mas direcionando a atividade física no tempo, e assim mantendo o equilíbrio físico. Há uma grande cooperação, novamente, entre essas forças. Desta forma, uma árvore em uma floresta conhece todo o ambiente e sua relação com ele. Sua arborização pode se fundir com o solo, por exemplo. Porque vocês são pessoas, vocês personificam o que percebem. Pessoalizam isso. Você imagina que esses espíritos sejam pessoas pequenas dotadas do seu próprio tipo de características. Em vez disso, existem simplesmente espécies de consciência inteiramente diferentes da sua, geralmente não percebidas fisicamente na maioria das condições. Eles estão de fato ligados à flora e à fauna, mas também aos animais e a vocês mesmos, e são os deuses da terra que Hubert imaginou quando jovem. Cada um de vocês tem seu próprio deus da terra. O termo não pode ser o melhor, mas destina-se a expressar aquela parte de você que ainda não foi expressa em seus termos, a versão idealizada de si mesmo, na qual você está se tornando. A versão idealizada da Terra não pretende significar um eu perfeito em carne. Em vez disso, representa uma realidade psíquica na qual suas próprias habilidades se realizam em relação com o seu ambiente terrestre o máximo possível, dentro do tempo e lugar que você já escolheu. Essa parte de você, Deus da Terra, tenta orientá-lo através das probabilidades. Novamente, em níveis biológicos profundos abaixo da consciência normal e em níveis psíquicos acima da consciência normal, você está ciente da integridade de seu ser, mas também da sua grande conexão, enquanto vive na carne, com o ambiente natural de tempo e espaço. O conceito de Deus da Terra pode ser usado conscientemente, mas apenas para sua maior vantagem, se você entender os propósitos de sua mente consciente e sua relação com a sua natureza biológica. Sua mente consciente lhe diz onde você está no tempo e no espaço e direciona sua atividade em um mundo de ação humana. Esse mundo tem seu próprio tipo de rica complicação, que é tão desconhecida para os animais quanto grande parte de sua percepção aguda é desconhecida para você. Porque você tem uma mente consciente, então, outras partes de seu ser dependem dela para dar-lhes uma imagem adequada de sua situação e para dar ordens conscientes para a ação. Essas ordens serão então executadas. Para fazer isso, você deve usar essa mente tão completamente quanto possível. A imagem da realidade no tempo e no espaço que você dá às suas células deve ser precisa. Eles devem agir minuto a minuto. Elas devem agir minuto a minuto, segundo a segundo, microsegundo a microsegundo, mesmo que sua própria orientação não esteja familiarizada com o seu conceito de tempo. Fim da sessão. Seção 692. Sonhos simultâneos. Áreas não utilizadas do cérebro. Nessa sessão vamos começar com entre parênteses, palavras de Robert Budd. Na manhã de sexta-feira, 29 de março, eu disse a Jane que em algum momento durante a noite anterior eu havia acordado com a certeza de que acabara de ter 2 sonhos ao mesmo tempo. Mantive a memória consciente de um deles por apenas um momento antes de desaparecer irrevogavelmente. Pedi a Seth para discutir os 2 sonhos quando voltamos a ter sessões novamente, então os esqueci, até que eu consegui reler minha primeira versão aproximada dessas anotações na semana passada. Quando Seth discute meus sonhos nesta sessão, no entanto, acontece que da perspectiva dele, ele pode ser mais preciso sobre rotulá-los do que eu. Antes de terminar as anotações, pensei em perguntar a algumas outras pessoas se elas já ouviram falar de sonhos duplos ou se já o experimentaram. A primeira pessoa com quem conversei foi nossa amiga Sue Watkins, que frequentou as aulas de ESP quase desde que Jane começou em 1967. Fiquei mais do que um pouco surpreso quando Sue disse que tinha gostado desses eventos, que tinha participado de eventos como esse várias vezes. Jane e eu conhecemos Sue desde 1965, mas até onde qualquer um de nós pode se lembrar, e por qualquer motivo, o assunto de sonhos duplos nunca havia sido discutido entre nós. Mas ela não só fez isso mais de uma vez, como também disse. Ela conseguia se lembrar de partes dos sonhos simultâneos que ela teve em algumas dessas ocasiões, o que era muito mais do que eu poderia afirmar.
Sorrindo, ela começou a me confundir mais adiante, descrevendo os sonhos duplos de outro membro da classe, já que, obviamente, o indivíduo em questão também teve certas aventuras oníricas que Jane e eu desconhecíamos. Acabei pensando que minha pequena experiência não era tão, afinal, assim, particular. Isso fez com que Jane e eu nos conscientizássemos de outra faceta da vida onírica. Veja a nota 2 para qualquer outra informação sobre sonhos duplos que eu possa reunir, bem como um trecho da descrição que Sue escreveu a pedido meu de uns sonhos múltiplos acontecendo por conta própria. Sonhar 2 ao mesmo tempo me levou a escrever uma segunda pergunta para Seth. Eu queria que ela ampliasse a declaração que ela fez na sessão 690. Mais desenvolvimentos em seus conceitos levarão a uma maior ativação em porções do cérebro agora pouco utilizado, e estes, por sua vez, desencadearão expansões tanto em termos psíquicos quanto biológicos. Mais de um sonho de cada vez, e aquelas porções do cérebro agora não são quase utilizadas. Eu li minhas 2 perguntas para Jane enquanto esperávamos o início da sessão de hoje à noite. Ela ouviu com atenção, então disse que há algo lá nos sonhos, significando que Seth estava por perto. Estava ciente de nossa conversa e provavelmente comentaria. Na verdade, Jane tinha ficado muito relaxada desde a hora do jantar, tanto que ela pensou em pular a sessão. Ela decidiu não por causa do tempo que perdemos ultimamente. Jane tomou um gole de uma taça de vinho, tirou seus óculos e começou seu transe. Fecha parênteses. Agora, início do ditado de Seth. Boa noite. Agora, para começar com o seu sonho, a entidade está ciente das experiências de todas as personalidades. Para a entidade, sua própria consciência pode ser comparada a um fluxo de consciência em seus termos. A maior parte de sua própria identidade, então, está completamente ciente de todas os seus materiais vivos, consciente e inconsciente. Também está ciente do mesmo tipo de dados de todas as suas partes. Como você identifica sua experiência com a linha regular de consciência com a qual está familiarizado, raramente é capaz de trazer qualquer material do outro eu e mantê-lo enquanto mantém seu próprio senso de identidade, ou se intrometer em seu próprio pensamento, onde ele se mistura e não é reconhecido. Nesses casos, ele assume a coloração de seus próprios padrões de pensamento. Ele aumenta a atmosfera geral do seu ser. Sem compreensão ou treinamento, você teria que perder sua própria consciência para perceber a consciência outro. Há uma correlação aqui com algo que Hubert disse na aula de ESP na noite passada. Ele disse que escrever pode ser, em primeiro lugar, um método de se distanciar da vida até certo ponto, para capturar a vida e preservar a singularidade indizível de qualquer dia. Mas, disse ele, você pode descobrir que a própria escrita se torna a experiência do dia. Você está, então, perdido, entre aspas, na escrita, tanto quanto temia estar perdido na vida normal, sem como se afastar e ver a experiência. Minha adição, agora, a essas observações é a seguinte. Você precisaria da criação de outro eu que ficasse de lado do eu que escreve para preservar a intenção original. Da mesma forma, você não poderia, praticamente falando, experimentar tal consciência com outro, a menos que você aprendesse a ficar um pouco de lado, como o escritor nas observações de Hubert. Mas, mesmo que o fizesse, a própria experiência da consciência do outro substituiria seu espaço de vida. Você precisaria de outro eu, capaz de manter ambas as linhas de consciência ao mesmo tempo, sem se perder em nenhuma delas, mas mantendo o equilíbrio em cada uma delas. Esta seria uma conquista muito difícil na vida normal de qualquer forma sustentada. No estado de sonho, seu foco especializado não precisa ser tão precioso ou orientado pelo tempo como no estado de vigília. No seu caso, você realizou uma excelente realização. Você esteve ciente dos sonhos simultâneos, cada um sendo experimentado em realidades alternativas.
A essa altura, você não conseguia se lembrar dos 2 sonhos porque o aparato físico do cérebro não conseguia lidar com os dados simultâneos. Isso se refere a partes do cérebro não usadas, conforme mencionado neste livro. Em certos níveis, o cérebro pode lidar com o material simultâneo, é claro, mesmo que você tenha consciência de apenas um punhado dele. O corpo está ciente de inúmeros estímulos simultâneos que conscientemente escapam de você e é capaz de agir sobre a informação. Isso inclui todos os tipos de dados sensoriais que não são conscientemente pertinentes. Por causa do tipo particular de orientação do ego que a raça decidiu, no entanto, muitas probabilidades de desenvolvimentos inerentes à espécie têm estado latentes. Inerentemente, o cérebro físico é capaz de lidar com mais de uma linha principal de consciência. Aliás, isso não significa o desenvolvimento da dupla personalidade. Significa a expansão adicional do conceito de identidade. Você não apenas estaria ciente do você que você sempre conheceu, da mesma forma que você está agora, mas também surgiria um senso mais profundo de identidade. Essa identidade conteria o você que você sempre conheceu e de forma alguma o ameaçaria. O novo você seria simplesmente mais do que você é agora. Você teria apenas outra expansão de consciência, outro eu que está consciente de ser, da mesma forma que, usando uma analogia, o escritor está ciente do eu que vive nesses termos. É o eu que vive numa posição de algum distanciamento, capaz de comentar sobre a vida que está sendo vivida. Agora, de uma forma muito pequena, é certo que essa analogia sugere o tipo de eventos mais profundos que ocorrem quando os eus nascem de eus para operar em vários níveis de atividade. No caso das entidades, cada um desses eus habita indefinidamente em sua própria dimensão ou sistema de realidade. Você, de uma forma rudimentar, Robert, começando a abrir essas áreas não utilizadas do cérebro, ou você nem teria percebido o fato de 2 sonhos simultâneos. A linguagem e seus padrões de pensamento verbal tornam essas traduções altamente difíceis, no entanto, mesmo nas melhores circunstâncias. O indivíduo multilingüe, pelo menos a esse respeito, pode ter alguma ideia de como os conceitos são estruturados por meio de padrões verbais e, portanto, possuir alguma liberdade adicional em tais traduções, desde, é claro, que ele ou ela estivesse ciente das possibilidades para começar. Uma experiência foi um sonho seu em termos usuais. O outro sonho, entre aspas, experimentado simultaneamente, foi, em vez disso, sua interpretação confusa da realidade vital vivida por outra parte de você, em outra realidade inteiramente, uma sangria dimensional. Uma vez que você esteja ciente de tal experiência, provavelmente você também terá outras pessoas no estado de sonho seu. No estado de vigília, você acharia tal experiência altamente ameaçadora sem alguma preparação adequada. E devo ser muito cauteloso no meu tratamento de seus conceitos do eu e suas ideias de uma pessoa. Estou falando de você pessoalmente, Joseph, tanto quanto estou enfatizando que a raça, no presente, identifica seu ser individual com conceitos altamente limitados do eu. Essas ideias são vigorosamente protegidas e, de fato, devem ser compreendidas e honradas, mesmo quando são feitas tentativas de expandi-las. Certamente, a qualidade da consciência mudou ao longo dos séculos de muitas maneiras diferentes, e às vezes de maneiras que parecem ser contraditórias, mas em seu presente você não tem nada com que comparar sua consciência atual de experiência. Em uma extensão muito limitada, as diferentes civilizações e culturas com as quais você está historicamente familiarizado representam um fraco vislumbre das várias qualidades da consciência e suas variedades de experiência. Mas como existem espécies físicas, também existem o que você pode chamar de espécies de consciência.
Há, mesmo agora, em sua espécie, vários tipos diferentes de consciência. Diferente porque a situação da vida física é experienciada qualitativamente de maneiras que não são nativas para você em sua cultura. Diferente porque todo o tecido de significado, interpretação, experiência e a própria vida é alienígena ao tipo de experiência com o qual você está familiarizado. Isso não significa que tais diferenças ocorram como resultado de origens ou situações culturais, pois alguns desses indivíduos existem dentro de sua própria cultura e alguns, com seu tipo de consciência, existem em culturas onde eles são uma minoria. Estou simplesmente dizendo que em sua terra agora existem espécies de consciência, embora esse provavelmente não seja o melhor termo. Você tem estado tão obcecado com as diferenças exteriores, especialmente de cor e nacionalidade, que ignorou completamente essas outras variações muito mais importantes na forma que a consciência assume em relação à vida física dentro de sua raça, a raça humana. Em termos de sua experiência pessoal, o sumaria um exemplo. Os membros de cada espécie é melhor você colocar isso entre aspas, os membros de cada espécie da consciência se relacionam com a experiência física em suas formas características, mesmo vendo o tempo, o espaço e a ação de maneira diferente. Eles orientam seus corpos em suas próprias maneiras particulares. Cada grupo possui uma relação diferente com o corpo, com a natureza e com o mundo em geral. Seus conceitos suatificados de uma pessoa ignoram todos esses conceitos inerentes. Diferenças, porém, e tendes a transpor os vossos próprios conceitos sempre que entrais em contato com aqueles cujas ideias não compreendes. Mesmo agora, em algumas sociedades tribais, por exemplo, o eu é experimentado de maneira muito diferente, de modo que, enquanto a chamada individualidade, como você a entende, é mantida, cada eu também é experimentado como parte dos outros na tribo e no ambiente natural. Para alguns, isso parece significar que a individualidade é natimorta ou não desenvolvida. Você protege suas ideias de individualidade a todo custo, mesmo contra a evidência da natureza que mostra que todos estão relacionados. A singularidade, a espécie privada e a individualidade atingem suas dimensões de ser e sua verdadeira grandeza somente quando as relações inerentes entre todos os elementos do ser são compreendidas. Você luta contra sua própria individualidade maior e as dimensões espaçosas de seu próprio ser, quando superprotege suas ideias de individualidade, limitando a experiência do eu. Fim da sessão.